Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. História de hoje, relatinho de hoje, é do amor ao inferno. É uma história triste, mas tem sobrenatural. Então, bora lá preparar seu cafezinho, seu lanchinho para iniciar o relato. Bem-vindo ao sobrenatural. Olá, Lulu, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meu nome é fulana de tal, mas pode me chamar de Duda, quase que eu falo o nome dela, gente. Bom, a história que eu venho trazer aqui hoje é sobre a minha trajetória de vida. O título do Amor ao Inferno, bom, guardem esse título, porque lá na frente vocês entenderão por que este nome e por que este título. Mas para que haja bom entendimento e que vocês possam compreender melhor a história, é necessário que eu volte um pouco no tempo, mais precisamente em 2010. Sim, foi quando eu estudava num colégio e, como eu esqueci de comentar acima, sou de São Paulo. Não vou mencionar a cidade, pois é uma cidade muito minúscula, onde todo mundo conhece todo mundo. Aqui só tem 3 colégios. E sim, para quem pergunta, eu ainda moro, não no mesmo lugar, um pouquinho mais afastado, mas ainda moro por aqui. Por isso, trocarei os nomes e também alterei alguns dados, mas mantendo a veracidade da história e o relato real. Bom, em 2010, eu tinha apenas 15 anos. Estava ali quase terminando o colegial. Foi quando chegou na nossa turma, na metade do ano, um rapaz por nome de Gael. Gael era um rapaz muito bonito, tinha seus olhos verdes, cabelos castanhos, era de estatura alta, não era magrelo ou seco como muitos falam, né? Ele era, tinha um corpo físico meio que atlético, acho que vocês me entendem o que eu quero falar. Bom, enfim, Gael chegou já fazendo sucesso entre as meninas, pois todas não paravam de falar. Gael tinha virado comentário do colégio, tinha virado sensação no colégio. E lógico que todas logo trataram de começar a disputar quem conseguiria ficar com ele, quem ficaria, quem não ficaria, quem conseguiria namorar e quem não conseguiria. Mas eu não estava nessa lista e nem estava pretendendo fazer parte dela. Mas, como sempre, né? As coisas nem sempre são como a gente quer, então lógico que mais pra frente as coisas mudaram de rumo. Eu já tinha ficado com praticamente todas as meninas do colégio. Faltava eu, no entanto, que até então não tinha dado bola e nem moral pra ele. Ele podia ser lindo e tudo, mas eu não era como essas meninas. Pode-se dizer que eu me valorizava um pouquinho mais, né? Bom, era o que eu pensava. Até chegar janeiro de 2011. Guardem essa data. Passados 3 meses, mais ou menos, que Gael estava no colégio, já tinha ficado com todas as meninas, Gael veio tentar investir em mim. E eu sempre fui recusando, sempre deixando de lado as investidas dele, não dava importância e também ignorava o que ele falava. Mas mantinha ali uma amizade, porém não aceitava seus cortejos, seus flertes. Porém, ele não desistiu. Até que um dia ele me chamou para a gente ir até a praça. Bom, o que haveria de errado em ir numa praça, né? E numa praça não tinha nada demais. Era só apenas uma praça que ficava quase de frente para o colégio. Então,
Até ali estava tudo normal, a gente foi, ficamos conversando e até que de repente Gael me rouba um beijo. Sim, ele me roubou um beijo. E eu fiquei paralisado olhando para ele, pois não esperava aquela atitude. Mas, para minha surpresa, ele me deu outro beijo. Só que no segundo beijo, eu correspondi. O beijo dele era ótimo, era maravilhoso. Ele tinha um beijo muito gostoso. Perdão. Bom, quando ele me beijou pela segunda vez, eu correspondi. Mas também logo tratei de dizendo que já estava na hora de ir para casa, porque antes que o clima esquentasse mais, porque eu não queria me apegar em ninguém. Eu não estava disposta a ficar discutindo com meninas ou disputando, né, uma pessoa. Não era o que eu queria naquele momento, não era o meu objetivo. Mas Gael estava focado em me conquistar. Passado um tempo, Gael já não dava mais atenção para as meninas. Acho que já tinha cansado delas. E começou a investir em mim, pois eu passei a ser alvo de Gael. Até que de tanto ele insistir, eu acabei por ceder e acabei aceitando o pedido de namoro. Sim, Gael me pediu em namoro. E se vocês estão se perguntando aí, tá, e cadê o terror, cadê o inferno ou cadê o sobrenatural? Espera que eu já chego lá. A gente começou a namorar e estava próximo do final do ano. E nesse período que namoramos, estávamos pensando em marcar já o noivado lá para fevereiro ou março do próximo ano. E guardem bem esse detalhe, pois depois ele fará sentido. O namoro estava indo tudo bem, estava tudo certo. Gael parecia ser um rapaz de boa índole, apesar de antes parecer um grande garanhão, Dom Juan, mas havia realmente mudado, sabe? Ele tinha mudado de verdade. Já não dava mais bola, ignorava as meninas e deixava bem claro que a namorada dele era eu. Claro que eu ficava feliz por isso, percebendo que até então eu realmente estava namorando uma pessoa que estava me valorizando. Triste e ledo engano. Bom, passado esse tempo, chegando ali próximo da data do noivado que tínhamos programado, descobri que eu estava grávida. Descobri porque uma amiga minha insistiu para que eu fizesse um teste, pois eu tinha meu ciclo todo desregulado. Então, para mim, era normal aquela situação ali de estar atrasada, às vezes era comum para mim. O que despertou curiosidade foi o fato de eu ter alguns sintomas como enjoos, desejos e às vezes passar mal, ter tonturas. Até que minha amiga insistiu para que eu comprasse o teste e lá fui eu. E fiz no colégio, sim. E para minha surpresa, apareceram os 2 risquinhos. Eu comecei a chorar muito naquele momento, pois não estava nos meus planos ter um filho. O que eu faria naquele momento? Como isso seria nossa vida? Como eu seria a gente como pais? Éramos novos ainda, jovens. Mas, claro que eu sabia que teríamos que ter responsabilidade. Bom, eu tinha que contar isso a Gael. Só que eu tinha que esperar dar o final da aula ali para poder contar para ele. Então, voltei para a sala de aula e ali para mim o clima já não estava mais bom. Eu fiquei tensa com aquilo. E claro que muitos perceberam, mas eu não comentei nada porque eu também não falaria para o colégio todo da situação, né? Quando terminou a aula, Gael veio logo perguntar o que eu tinha, que eu estava tão diferente, que eu estava esquisito. E aí eu comentei com ele o que tinha acontecido e mostrei o exame para ele, né? O teste. E ele olhou para mim e falou: você está de brincadeira, né? Eu falei para ele que não, que infelizmente aquilo tinha acontecido. Aí ele me olha e falou: mas você não se cuidou?
Lu, quando ele falou aquilo, eu fiquei horrorizada, porque como assim eu não me cuidei? Ele também poderia ter se cuidado. Aí ele começou a falar, porque isso não estava nos meus planos. A gente nem terminou os estudos. A gente é muito novo para ter filhos. A gente nem tem condições de ter filhos. Não temos casa, não temos nada. Como que a gente vai ter filho? E eu falei para ele que a gente tinha que programar tudo isso, que nós teríamos que começar a pensar nessas coisas e que teríamos que contar para os nossos pais. Ele falou que não, que jamais ele falaria isso para os pais dele. Se eu quisesse contar para os meus, tudo bem, mas ele não falaria nada. E que também ele não tinha como assumir um filho naquele momento. Foi quando ele me disse que eu deveria tirar nosso filho. Ou filha, né? Bom, Lu, eu deveria estar de uns 2 meses ali, mas não tenho certeza absoluta, tá? Porém, Gael falou que já sabia, né, que tinha conhecimento com algumas pessoas, e logo ele tratou de ir atrás, e no outro dia ele me veio com o endereço e falou, vamos. E eu falei para ele que eu não queria, que eu ia ter o bebê. E ele falou que não, que nós não tínhamos condições, que era para mim parar e pensar como eu ia falar isso, que meus pais iam me bater e que ele não tinha como. Ele precisava ter estabilidade financeira, nem terminar os estudos ele tinha. Lu, eu relutei muito, mas acabei por aceitar. E esse foi o pior erro da minha vida. E logo vocês vão entender o porquê. Gente, calma que a minha garganta tá um pouco irritada, tá? Perdão aí. Bom, Lu, Gael me levou a essa tal clínica. E lá foi feito. Lá eles tiraram meu pequeno anjinho. Lu, chorei muito naquele dia. Muito mesmo. E também fiquei com um sangramento intenso, sabe? Mas eu fui para casa devastada, triste, sem falar nada para meus pais, e para minha mãe apenas comentei que tinha descido, pois minha mãe sabia que meu ciclo era todo desregulado. E eu falei que eu não estava muito bem, que eu estava com muita cólica naquele dia. E minha mãe, ainda lembro que ela fez uma bolsa lá com gel, aqueceu e levou para mim pôr na barriga, que disse que aquilo melhoraria. Só que no outro dia eu amanheci com febre, doente, então eu fiquei literalmente quase uma semana em casa. Eu tive muita dor. O sangramento eu tive que dar um jeito de meio que esconder da minha mãe que aquilo estava fora do normal, então eu disse para ela depois que tinha parado e tal, mas eu fiquei ainda sangrando por um bom tempo. E as dores eram horríveis. E eu passava muito mal. Até que eu melhorei e tive que voltar para a escola. E ao chegar na escola... Gente do céu. E ao chegar na escola, o que não foi surpresa para mim, e sim um pesadelo. Tinha uma menina que eu já tinha ficado com ela. Eu já conhecia ela. E Lu, a primeira coisa que eu vi ao entrar no portão da escola foi Gael com aquela menina. Sim, porque durante esse período que eu fiquei em casa, Gael não foi nenhuma vez me ver, não me ligou, não me mandou mensagem. Mas eu pensava que era porque ele estava também, talvez traumatizado. Olha que burrice, né? Eu pensando que ele estava triste, talvez. Mas não. Ele já estava curtindo, já estava em outra. E eu, ali, sem entender nada, fui questioná-lo. E ele olhou para mim e falou: eu disse que eu queria namorar com você, não ter filhos com você. Quem disse para você? Quando eu disse para você que eu queria ter uma família com você? Lu, aquele dia
como se um buraco tivesse se abrido ali na minha frente. Eu queria me enterrar naquele buraco e ficar ali sem sair mais. A dor foi insuportável. Ouvir aquelas palavras me machucaram de uma forma tão grande. Eu que tinha um amor, um sentimento tão profundo por ele, naquele momento havia um misto de sentimentos de ódio, raiva, rancor e também pelo que ele tinha feito eu fazer antes. Eu olhei com desprezo, mas eu ainda o amava e sofri muito, muito mesmo. E ter que ver ele com outra todos os dias passou a ser um tormento na minha vida. Mas o tempo passou. Eu logo superei isso. O que eu não superei foi ter tirado meu bebê. E eu comecei a ter sonhos constantes com ele. Eu digo ele porque eu via sempre um menino. Esse menino, ele tinha cabelinhos cacheados. E ele era muito parecido com o Gael. Esse menino, ele sempre chegava em mim e falava assim: "Ah, mamãe, não fica triste não. Eu vou voltar. E a gente vai ser feliz." Lu, aquilo me matava. Era uma tortura. Toda vez que eu sonhava, a mesma criança, sempre. E teve um desses sonhos que não parecia ser sonho, mas sim uma realidade. Ele veio e passou a mão na minha cabeça e falou: "Mamãe, por que você está triste? Eu vou voltar." Lu, eu queria morrer naquele momento. A dor era imensa. O que eu senti naquele momento era uma tristeza profunda e arrependimento de ter feito aquilo. E eu pedia perdão ao meu filho, mas parecia que aquele meu pedido não era o suficiente, pois eu mesmo não conseguia me perdoar por ter feito tal ato. Bom, agora contando tudo isso, vou dar um salto no tempo para 2018. Foi quando eu já, ali mulher, já estava com outro namorado, e esse sim era um homem de verdade. Ele me tratava bem, com carinho, com amor, e acima de tudo, eu sabia que ele era apaixonado por mim de verdade, que seu amor era sincero. Logo me propôs em casarmos, em termos uma casa e uma família. E assim fizemos. Passado ali 1 ano e pouco, eu engravidei. Só que todo esse tempo, Lu, que eu passei, todos esses anos, eu sempre sonhava com meu menino. Eu nunca deixei de sonhar. Eu sempre via ele nos meus sonhos perfeitamente. E quando eu estava grávida de 7 meses, ali próximo de ganhar meu bebê, que também era um menino, eu tive um sonho com meu filho, onde ele dizia: "Mamãe, eu falei para você que eu ia voltar. Agora, dessa vez, a gente vai ficar juntos. Dessa vez eu não vou mais ficar longe de você. Eu sei, mamãe, que você não me queria naquele dia porque eu não ia fazer bem para você. Mas agora eu vou fazer tudo pra gente ser feliz." Aquelas palavras, Lu, me mataram por dentro. Eu cheguei a passar mal ao ponto de ter que ir para o hospital. Sim, aquilo me martirizou de tal forma. E eu entrei numa depressão, da qual eu estava tratando. Até que chegou a data do nascimento do meu filho. E para minha surpresa, ele parecia muito com a criança dos meus sonhos. Ele era muito parecido com a criança dos meus sonhos, com o meu outro filho. E dando mais um salto no tempo, aos 2 anos de idade do meu filho, que eu chamarei aqui de Nicolas.
Quando o Nicolas estava ali com seus 2 anos, teve um dia que eu estava nervosa, angustiada, pois tinha umas preocupações na minha cabeça. A gente estava numa crise naquele momento, as coisas não estavam bem financeiramente. Nós também andávamos brigando, eu e meu esposo, até que um dia o meu pequeno chegou e eu estava sentada no sofá da sala. Ele veio, passou a mão no meu rosto e falou assim: mamãe, não chora. Eu não falei para você que eu ia voltar e que a gente ia ser feliz? A gente vai ser muito feliz, mamãe, a gente vai brincar bastante. Você vai ficar comigo dessa vez, né, mamãe? Tu não vai me deixar. Lu, aquilo para mim foi como uma paulada, sabe? É como se alguém tivesse cravado meu peito ali no meu coração, uma faca. Enfim, aquele dia eu olhei e falei para ele assim: como, filho? Mas você nunca veio antes, filho. Como que você lembra que a mamãe não quis você? A mamãe sempre quis você, sim. Eu nunca disse que não queria. Eu sempre te amei desde o primeiro dia. Ele falou: não, mamãe, da outra vez você disse que não podia ficar comigo, de assumir uma responsabilidade sozinha. Meu pai foi mal. Ele fez mal para mim e para você. Mas eu te perdoo, mamãe. Você é uma boa mãe para mim. Eu sei que você vai me amar para sempre. Nessa hora, eu comecei a chorar muito, muito mesmo, muito. Ao ouvir aquelas palavras, eu não conseguia me perdoar ao imaginar que aquele filho poderia ser aquele que poderia ser o outro que eu tinha tirado. Lu, aquelas palavras, como ele poderia saber se nem nunca meus pais souberam? Somente eu e Gael sabíamos daquilo, ninguém mais. E a minha amiga, né? Mas bom, meu pequeno, ele sempre falava de uma forma como se tivesse havido um passado entre a gente. E sempre que eu chorava, ele vinha me consolar. Bom, agora vocês devem estar perguntando: esse é o inferno? Não, ainda não é o inferno, ainda não chegou no inferno. Passado mais 2 anos, Lu, com 4 anos, meu pequeno era uma criança esperta, linda, incrível, um filho maravilhoso. E o meu marido sempre saía para trabalhar cedo, então eu deixava que ele fechasse o portão e às vezes eu soltava a Gael para brincar no quintal, porque era tudo muro fechado e portão sempre trancado. Porém, um dia meu marido saiu atrasado e esqueceu de fechar o portão e também não me avisou. Gael viu o portão aberto. Gael não, desculpa, gente. Nicolas, estou olhando aqui o nome do outro lá. Nicolas viu o portão aberto e saiu para a rua. Quando lá de dentro eu escuto uma freada muito brusca de pneus de carro e um grito de criança, um grito tipo meio que abafado. Eu saí correndo para fora, mas na minha cabeça poderia ser outra pessoa, pois eu acreditava que Nicolas estava brincando no quintal. Foi quando eu olho e vejo o portão aberto. Quando eu chego lá fora, era meu pequeno Lucas, meu pequeno Nicolas, gente. Eu tô errando o nome. Ai, me perdoem. Eu sou um desastre com o nome. Tá aqui escrito o nome e eu tô trocando. Bom, Nicolas estava ali no chão caído e sem vida já. Eu caí em desespero. Eu gritava, eu chorava aos 4 cantos.
Eu pedia para que Deus me levasse junto naquele momento, pois eu não suportaria viver mais sem o meu filho. Eu não conseguiria mais viver sem o meu Nicolas. Liguei para meu esposo, que logo já estava ali. E eu acabei entrando numa depressão profunda. Sim. E eu tentei desviver por várias vezes. E sim, pois eu havia perdido o melhor e grande amor da minha vida. O que fazia sentido para ela. O que me fazia ter força todos os dias. E para mim ali nada mais fazia sentido. Meu esposo foi compreensivo, pois ele também estava sofrendo. E novamente eu voltei a sonhar, só que dessa vez não com o outro bebê, e sim com o Nicolas, onde ele vinha e passava a mão no meu rosto e falava: mamãe, para de chorar, mamãe. Eu só vim para cumprir a minha missão, mas numa outra vida eu vou vir de novo. Aí a gente vai sair, passear e brincar muito. E você é uma boa mãe, não precisa ficar triste não, mamãe. Você sempre foi uma boa mãe. E esses sonhos eram constantes. Eu sonhava muito com Nicolas. O quarto de Nicolas, eu não tirei nada, não foi mexido em nada. Ficou trancado. E a gente não conseguia entrar, mas também não conseguia tirar nada de dentro daquele quarto. Tudo do meu menino estava ali. As lembranças, as coisinhas dele estavam ali. Ai, como a vida me pregou uma peça terrível, né? E esse foi o meu inferno, meu martírio. Por 3 anos, convivendo com a dor da perca, com as lembranças, com os sonhos que me faziam lembrar e refletir de todas as minhas ações e atitudes desde lá da minha adolescência. Em 2022 para 2023, finalzinho, eu comecei a pensar na possibilidade de engravidar de novo. Mas era apenas uma possibilidade. Até que em junho de 2023 eu descobri que eu estava grávida novamente. Só que dessa vez não era um menino, era uma menina, a qual eu daria o nome de Gabriela. E mesmo assim eu continuava sonhando com Nicolas. E ele falava para mim sempre: mamãe, eu voltei de novo. Eu estou aqui com você. Não precisa mais chorar, mãe. Logo a gente vai estar junto brincando de novo, mamãe. E eu ficava pensando: por que tantos sonhos? Por quê? Para me lembrar sempre daquilo que eu fiz de errado. Eu já paguei. Mas eu sempre sonhava com o Nicolas. Quanto ao meu outro bebê, eu já não sonhava mais. Agora quem sempre aparecia em meus sonhos era o Nicolas. E em uma das vezes, ele passava a mão na minha barriga e falava: mamãe, logo eu estarei com você de novo. Fica calma. Não fica triste não. Logo a gente vai estar junto de novo. Ah, Lu, passou-se os meses até que eu ganhei minha pequena Gabriela. E sabe, Lu, Gabriela era todinha Nicolas. Ela era a cara do Nicolas. Eu olhava os traços dela, via o Nicolas nela. E conforme ela foi crescendo, as atitudes dela eram semelhantes a de Nicolas. E sabe o que mais me doía? É que mais uma vez eu estava vendo a história se repetir.
Gabriela às vezes vinha, passava a mão em meu rosto e dizia: mamãe, eu estava com saudade de você. Eu senti muita saudade de você, mamãe. Eu sempre ficava olhando você lá de cima, mas me dava saudade, pois eu queria voltar. Agora estou aqui com você, mamãe. Não fica triste, não. Agora a gente vai poder aproveitar bastante. E vamos brincar muito. E às vezes ela me chamava: vem, mamãe, vamos brincar? E numa dessas vezes, ela pegou um boneco e ela não sabia de Nicolas e nem do outro bebê. E ela deu o nome de Nicolas e Gael Júnior. Sim, as palavrinhas dela, ela deu esses nomes aos bonecos e disse que aqueles eram os filhinhos dela, irmãozinhos dela. Como poderia ela não saber disso? Como poderia uma criança de 3 para 4 anos saber disso? E aí vocês devem estar perguntando: mas como ela sabia até colocar nome e tudo? Ela é muito esperta, inteligente que só. Falava muito bem, com uma dicção perfeita. Era uma criança que tinha um desenvolvimento incrível, impressionante. Mas como nem tudo é flores, né? A vida sempre nos pega uma pressa. E quando eu falei para vocês que era do amor ao inferno, agora vocês vão entender. Lembra quando eu disse lá atrás que o inferno logo chegaria? Pois é. Faz 3 meses que minha pequena Gabriela também se foi. Sim, ela se foi. Ela me deixou. Hoje estou escrevendo para você com lágrimas nos olhos. É como se eu tivesse predestinada a pagar por aquilo que eu fiz lá atrás no passado. E nessas alturas, Lu, nem sei mais se eu quero ter filho. Não sei mais se eu tenho vontade de ter filhos. Pois eu me sinto devastada, destruída por dentro. Meu marido também. E às vezes ele meio que culpa por eu ter negligenciado com o Nicolas. Nossa pequena, ela foi acometida a uma doença rara e partiu. E hoje eu vivo esse inferno de lembranças, de memórias, de poucos momentos de alegria que eu pude ter, pois esse tempo com meus filhos foram curtos. Foram curtos demais, mas o suficiente para me lembrar do mal que eu fiz lá atrás e pagar um preço tão alto que me custou tão caro. Hoje eu sofro, estou em tratamento, tomo medicações, mas eu sou uma pessoa vazia por dentro, sem motivação, sem alegria. E se você me perguntar como vai minha vida, aí eu te respondo: um inferno. Olhar para o quarto dos meus filhos e saber que eu não tenho nenhum deles. Lembrar dos momentos que vivi com eles e não tê-los mais. Sim, já tentei desviver 3 vezes, mas parece que nem para isso eu presto, sabia? Nem para conseguir isso eu tenho capacidade, pois sempre falho. Ou eu que falho mesmo. Talvez eu não esteja fazendo da maneira adequada, mas enfim. Viver e conviver com a dor da perca e com a culpa é um inferno. É um inferno na terra. E tudo isso começou por um namorico com um rapaz que não prestava. Um rapaz que, com sua beleza,
encantava todas as moças. E depois eu descobri que eu não fui a primeira que ele tinha feito isso. Ele já tinha feito isso com umas 3 meninas. Ou seja, o Dom Juan, que um dia eu havia me apaixonado, descobri mais tarde ser um monstro. Ele não tinha piedade e nunca teve responsabilidade. Soube recentemente que ele é casado e que tem filhos. Pois é, tem filhos. Parece que a culpa vem só para mim. Talvez porque eu não insisti, porque eu fui falha, porque eu permiti isso. Eu sei que vão me julgar, mas na época eu tinha apenas 15 para 16 anos. Eu não tinha uma mentalidade que eu tenho hoje. E se vocês me perguntarem hoje se eu me arrependo, me arrependo amargamente desde o dia em que eu fiz isso. Eu nunca tive paz na minha vida. E eu acho que o preço que eu tive que pagar, eu já paguei. Se eu ainda não paguei o suficiente, eu prefiro não esperar mais tempo para isso. A dor da perca, não existe nome para isso, porque é uma dor que não tem cura, é uma dor que não passa. Perder um filho é perder parte de você. É como se metade de você fosse junto. Bom, Lu, eu sei que tudo isso é uma história que para muitos pode parecer normal. E talvez, do ponto de vista de vocês, não haja sobrenatural para mim. Mas o que explicaria os meus 2 filhos lembrarem de outras vidas, comentarem sobre outra vida e sempre aparecerem sonhos para mim? Ou pelo menos eu achava que eram sonhos, quem sabe eram visões e eu confundia-as. Mas enfim, como eu disse, esse relato estou contando com as lágrimas escorrendo no meu rosto e uma dor tão profunda no peito e no coração que só eu conheço. Bom, espero que gostem da história e espero que tenham um pouquinho de compaixão ao comentar, pois eu creio que já fui punida por isso. Obrigado e uma ótima conquista para você no canal, que você se dê bem, que tudo se realize na sua vida. Você é uma pessoa muito legal. Eu gostei muito da tua forma, do teu jeito de narrar os relatos. Bom, passei a ver seus conteúdos tem pouco tempo, então ainda não vi todos, mas estou gostando de ver. E muito obrigado mesmo. Que você seja muito feliz também com sua família. Um beijo a todos e até a próxima. Bom, gente, o relato realmente é triste porque ela, como ela disse, né, ela era uma adolescente ainda. É claro que isso não justifica, porque tem muito adolescente que consegue encarar e aceitar e levar à frente. Mas, né, vai saber o que passar na vida dela, como que eram os pais dela. Ela não ensinou aqui como que eles eram, como que eles agiam. Mas tem pais que não aceitam, né? Mas enfim, ela errou. Mas como ela disse, ela também pagou, né? Então, não cabe a nós julgar, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, enfim, o relato e que comentem com amor, com carinho, tá? E também quero deixar um recadinho para vocês, que se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. Se você ainda não deixou seu like, deixe. Se você tiver um relatinho para contar, envie para o e-mail que está abaixo na descrição, tá? Será um prazer contar. E é isso, gente. Deixo aqui o meu beijão a todos vocês e até a próxima.